professor. Vamos Professor seguir. Takashi, a palavra é com o senhor. Sim, sim. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Bom, boa noite a todos. A gente ainda continuando um pouco sobre a questão de receitas de organizações, a gente está passando algumas formas de como trabalhar para que obtenha a receita sem que haja necessidade de que ficar pedindo esmola ou passando pilhas, o pessoal pedindo ajuda do pessoal, tá? Bom, um dos pontos que nós deixamos mencionado é a questão principalmente de terrenos, tá? Não no sentido de você Eu aumentei um pegar pouco o o volume do terreno, microfone. né, no sentido de pegar o terreno para vocês no processo, e sim no sentido Conseguindo de... escutar o Takashi. Alô? Tá escutando? Alô? Tá ouvindo? Professor, tem alguma coisa no seu microfone, tem um Ah, grilinho por tá, aí. tá bom, espera um pouquinho. Deixa eu desligar o negócio aqui. Tá. Boa noite, pessoal. Boa noite, Luiz. Seja bem-vindo. Pronto. Melhorou? Vamos lá. Um dos pontos que nós estamos tocando, né, na questão de receita e organização, uma das coisas interessantes que isso tem em todos os municípios, em todos os cantos, são áreas, terrenos, tá? Não no sentido de você pedir o terreno para você, não. Com duplo sentido, tá? No sentido de você ajudar o proprietário da área e, ao mesmo tempo, para que se torne viável a utilização de uma área, muitas vezes nobre, ou uma vez simplesmente abandonada no processo. Então, como é que é o processo normalmente, tá? Tendo áreas ociosas, lotes principalmente, e se for na área urbana, isso requer pagamento de IPTU. Se a pessoa não tem condições de pagar, aquilo vai acumulando como dívida e o município, a prefeitura, tem que executar esse proprietário e muitas vezes ele pode até perder a área em função disso. Então, o que nós temos feito de sugestão é que, tendo uma associação, não importa qual a atividade dela, se ela é entidade ambiental, de assistência social, saúde, não importa qual a função dela, tá? Mas eu posso fazer um acordo com o proprietário dessa área para que você possa fazer a gestão dessa área e desenvolver atividades dentro desta área. Então, não é necessário que a pessoa te alugue ou te vende a área. Nós falamos em contrato de gestão. Isso é, eu vou administrar, vou usar a área, mas eu não vou fazer nenhum tipo de, como diz, comprometimento dessa área, coisa parecida. Então, vou utilizar a área para fazer um viveiro de mudas, se vou fazer uma horta comunitária, se vou fazer um estacionamento, não importa o que poderia ser feito nisso. Com isso, a gente pode fazer com que uma parte do rendimento que isso dê volte ao proprietário e a outra parte fique para a associação para poder desenvolver a atividade dela. Então, eu posso fazer com que eu pague um valor X sobre a arrecadação daquela área e disso, então, eu posso propor para o proprietário. Eu vou dar 20% do rendimento, coisa parecida, de tal maneira que, quando a associação faz a gestão dessa área, essa área pode pedir a isenção do IPTU daquela área. Então, o proprietário, para ela, vai se livrar de pagar o IPTU. Então, e ainda pode ganhar alguma coisa em cima disso. E não há necessidade de que haja com isso algum tipo de investimento por parte do proprietário. Tá? O proprietário não precisa investir nessa área. Tá? Basta simplesmente que autorize fazer esse tipo de ação e com isso a gente tem todo um trabalho em cima disso, dessa área, a favor da associação e a favor do proprietário. Isso pode ser feito em construções que estejam abandonadas ou então em lotes vazios, né? Nós temos muitas vezes sugerido também um outro tipo de lote, áreas que ficam abandonadas, tá? Principalmente quando passa a instalação elétrica, as torres de energia elétrica.
embaixo das torres não pode ter uma construção, não pode ter nada, aquela área tem que ser feita manutenção constante por parte da concessionária, e aquilo às vezes começa a crescer mato em cima daquilo lá. Então, uma das recomendações é ter um acordo com a concessionária de energia elétrica para que você faça a gestão da parte inferior dessa rede, e com isso você pode fazer horta comunitária, você pode plantar plantas ornamentais, um monte de coisa, só não pode construir em cima dela. Então, com isso, no máximo que eu posso ter um barraco, alguma coisa, para que eu possa guardar as ferramentas e que tenha um sanitário para o que trabalhar ali dentro. E desde que essa construção não seja de alvenaria fixa, que não pode ser feito isso. Então, com essas atividades, eu posso fazer a gestão dessas áreas e ter atividades rentáveis. Já tenho muitas pessoas que fazem isso, muitas organizações, principalmente que trabalham com a área ambiental, têm buscado essas áreas para que possa fazer produção de plantas ornamentais e plantas nativas no processo. Então, é uma grande área que fica livre e, com isso, ela tem a manutenção garantida para a concessionária de que não está havendo invasão, alguém vai subir na torre, algo parecido no processo. Então, uma das atividades que nós recomendamos é justamente fazer esse tipo de situações no processo. Tem pessoal aqui reclamando do telefone, vamos lá, vou tentar desconectar e conectar novamente, tá? Professor, tem uma panela de pressão perto do senhor, desculpa. Aí, Vou sair e entrar outra vez, tá bom? Eu acho que se soltar o microfone fica melhor. Alô, tudo bem? será? Vamos lá, professor. Tá Sai bom? aí. Tá Não, falhando? Não, eu vou sair e entrar de novo, tá bom? tá bom então. Acho que é a transmissão de Manaus que está oscilando. Tá difícil, Choveu aí? cara. Tá difícil a nossa internet aqui, mano. Será que é a minha? Ah, ele está em São Paulo. Não, não é de Manaus, não, porque eu estou ouvindo bem o Mr. Lago, a doutora Sueli. Aqui tá tranquilo. Ah, a Tainá está informando que também está ruim em São Paulo. Então é a garoa de São Paulo que está ruim. Cadê o professor? Entrou? É só os corintianos lá que estão fazendo alguma coisa e O corintiano que estraga, tá bom. Consegue no tema aberto e estraga. Ô, Vilimar. Ai, Vilimar. Essa foi boa, Vilma. Tá escutando melhor? Tá bom? Agora Vamos lá. melhorou, professor. Tá bom. Então, uma das coisas que nós recomendamos são a escolha dessas áreas, que você pode fazer acordo com o proprietário das áreas, para poder fazer com que utilize essas áreas de terreno baldio, para não deixar mato crescendo, rato, um monte de coisa, e pode viabilizar alguma dessas ações do pessoal. E isso é registrado em cartório, não é nenhum tipo de documento que você vai tomar posse da terra do pessoal. Então, com isso, existe um documento, contrato de gestão, não é de locação, nem de compra e venda do processo, e com isso você não tem com isso a possibilidade que faça uso capião dessa área. Então, com isso, o contrato de gestão deixa bem claro que o proprietário é fulano e tal, ciclano e tal, ou seus herdeiros, o que for, e tem muitas terras que hoje ficam abandonadas nisso. Isso nas áreas urbanas e nas áreas, principalmente, que tem proximidade de comércio, um monte de coisa, um dos pontos-chave disso é transformar isso em estacionamento e dá para você gerar receita boa com isso, tá? Então, outras áreas são áreas que eu acabei de falar, que são áreas de linha de transmissão de energia elétrica, que tem muitos municípios também, tem umas linhas que cortam o município inteiro, então são essas áreas que você pode aproveitar e usar essas áreas. Outras áreas são as áreas que estão disponíveis para o governo. Isso é tanto na justiça, quando você vai na vara, na falência das empresas, tem galpões, instalações, tem prédios, um monte de coisa que está abandonado, e essas áreas estão sujeitas à invasão e à depredação desses mecanismos. Então, uma associação pode requerer o uso dessas áreas para que, com isso, possa fazer investimento.
Quando são áreas de resultados de falência de empresa e tem trâmite ainda sobre processo sobre essa área, então o que nós recomendamos que faça um contrato de locação, né, com o juiz da massa falida, de tal maneira que você destine um percentual de aluguel para isso. Isso é, de tal maneira que eu tendo rendimento, então uma parte do rendimento que eu tiver fica como aluguel e eu vou pagar e vou destinar esses recursos para que a justiça possa utilizar isso para o pagamento de passivos, débitos dessa organização, dessa empresa ou dessa pessoa. Por outro lado, se você tem um contrato de aluguel e esse imóvel está indo para o leilão, no caso, não há necessidade de preocupação, porque quando você fizer um contrato, vamos supor que você fez um contrato de 15 anos para alocação do espaço, todo o dinheiro que você investir na melhoria desse imóvel, no processo, o novo comprador do imóvel tem que ressarcir para você esse valor. E o contrato não pode ser rompido. Então, a pessoa que comprar no leilão essa área vai ter que respeitar o contrato firmado pela Justiça, se você estabeleceu 10 ou 15 anos, nesse período, recebendo aquele valor que foi definido no contrato. Então, com isso, muitas vezes, quando vai para o leilão de determinados imóveis desse jeito, a pessoa não quer comprar, porque muitas vezes você vai ficar, comprou uma área, você vai ter que ficar 10, 15 anos esperando vencer o contrato para que ela possa retomar o imóvel. Então, é comum acontecer que não haja comprador nesse imóvel. Não havendo o comprador no imóvel, tendo 3 leilões seguidos no processo, então, se você tem condições, você pode fazer a propositura de você fazer a compra dessa área. Isso é, quando a associação está fazendo essa proposição, o valor do imóvel não é o valor de avaliação local, e sim o valor inicial do processo. E nisso deduz todos os valores de investimento que você fez para fazer a manutenção daquele edifício. Então, se você pintou, limpou, né, lavou a área, você fez toda a melhoria no processo, quanto que isso custou no processo, e isso tem que ser colocado como condição de pagamento antecipado, esse mecanismo. Então, permite que você tenha o uso dessas áreas. Por outro lado, o governo federal tem um site chamado CISREI. O sistema do CISREI é dentro da administração do órgão público do governo federal, onde tem um site, no caso, onde tem a demonstração de todos os imóveis que o governo federal tem na sua mão. Todos os trâmites que foram passados, que já foram resolvidos e estão no poder público já. Então, são áreas do INSS, são áreas de processo tributário, trabalhista, de uma série de outras execuções, e o governo federal tem um estoque de áreas disso. E essas áreas são áreas ou do Estado ou da área da União que ficaram sobre ela, sobre guarda dela. E essas áreas você pode fazer no site de busca, dando o seu município onde tem interesse, com a característica do terreno, da área que você está procurando, e você pode fazer cadastramento nesse órgão chamado CISREI, e aí você identificar o imóvel que tenha interesse nesse processo, e esse imóvel, então, pode ser concedido para a associação para o uso dela. Então, ainda tem esse tipo de situação. O outro órgão que tem terreno também abandonados são principalmente o pessoal do INSS. O INSS tem uma série de áreas, no caso principalmente delas, a maior área são áreas rurais, mas também tem áreas urbanas de edifícios de construções que a pessoa não pagou o INSS no processo e eles foram tomados pela justiça. E essas áreas estão disponíveis. O site que nós estamos falando é CISREI, é S-I-REI, CISREI, S-I-S-REI. Tá? Se fizer uma busca no Google, você vai achar isso, e daí você pode se cadastrar junto a ela e identificar imóveis do governo federal disponíveis no processo. Então, além disso, ainda tem também o município. Né? Dentro da prefeitura municipal, tem uma seção específica que faz o cadastro dos móveis para fazer o lançamento do IPTU. Chama CTM, Cadastro Técnico Imobiliário. Nesse cadastro,
Existe na sua cidade toda a área marcada, lote por lote, quadra por quadra, em nome de quem que está cada uma desses terrenos, onde faz a emissão do IPTU das pessoas. E nela vai ter os terrenos de quem está com problema de não pagamento de IPTU, quem está com áreas, no caso, de quem que é a área daquele terreno que você imagina, e assim por diante. Dali você pode pegar a identificação da área necessárias para poder atrás desse tipo de atividades. Tem dentro das secretarias municipais também, alguns deles também têm isso separado, mas o ponto mais chave é onde faz o lançamento do IPTU, que esse é o setor que tem total domínio do município, é onde que ele emite o IPTU. E nisso você tem áreas disponibilizadas para esse processo aí. Tá? Uma outra questão é quando você tem uma área que seja rural ainda, ou urbana, tá? Que esteja com isso disponível, que a pessoa queira fazer o loteamento. O que acontece? Na lei de parcelamento do solo, a lei 6766, ela falou o quê? Né? Que em todo loteamento, né, na área urbana, quando for fazer isso, além das exigências municipais, a lei me fala que um percentual tem que ser destinado para o sistema viário, uma área tem que ser destinada para a área verde e uma outra área para a área institucional, que é chamada. Então, é 5% no mínimo para a área institucional e 10% para a área verde, que são obrigatórios. Então, quando alguém tem um parcelamento de solo para fazer um loteamento, que ainda esteja na zona rural, mas que ela vai estar a tendência de fazer esse tipo de loteamento. Então, você pode fazer um acordo com o proprietário, já antecipando a área institucional, já que 5% da área institucional, o direito é da associação, então pode fazer um acordo com a prefeitura, juntamente com o pessoal da área, juntamente com a área do município proprietário, de que ele vai destinar X área para você utilizar como área institucional, e essa é uma espécie de uma vinculação, de uma doação antecipada dessa área, para que com isso seja aproveitado, e mesmo que a pessoa não faça o loteamento agora, no momento, você já tem o uso dessa área antecipado, de tal maneira que quando a pessoa for lotear essa área, já tem algum trabalho, alguma coisa adicional instalado lá dentro, então a valorização da área vai ser maior para o próprio proprietário dessa área. Então, ele pode te ceder de uma maneira antecipada e, com isso, valorizar também a área dessa pessoa para que ela possa fazer o loteamento que for fazer depois nesta área. Então, com isso, existe uma diversidade de formas de trabalhar que muitas pessoas não conhecem e não é necessário, então, contar apenas com a doação de recursos, tanto do governo ou de pessoa física e jurídica. E você pode trabalhar com uma atividade no qual, com isso, você está ajudando o proprietário da área, ao mesmo tempo você tem receita para essas áreas. E nessas áreas posso fazer galpão, posso fazer qualquer tipo de instalação, desde que eu tenha como meta do processo que eu tenha durante 20 anos o uso dessa área. Por que 20 anos? Porque na legislação federal, em toda a questão de repasse de recursos, o governo menciona o seguinte: ele pode entrar com dinheiro para construir, ou então para poder fazer alguma subvenção, só que ele não permite que você compre terreno com esse dinheiro. E a construção, todas as construções, a data de depreciação do processo é 20 anos. Então, a legislação é bem clara, que se você tiver um contrato de uso de uma área, nem que não seja sua no processo, o governo pode repassar recursos para você construir, desde que o contrato tenha duração mínima de 20 anos, que é o prazo de depreciação. Então, com isso, se eu não consigo fazer o contrato de 20 anos, então eu posso fazer de 10 anos, com maneira que eu possa aditar em igual período no processo. Então, daria 10 mais 10, dá para fazer isso também. E com isso, então, nessa área que não é sua, eu posso ter recursos do governo federal para que eu possa, ou estadual, para que possa fazer alguma benfeitoria nela também. Então, com isso, a possibilidade de utilizar o terceiro setor
na área imobiliária do processo, tem N formas de trabalhar e, com isso, você pode estar tendo espaço físico, tanto para montar o seu escritório, sua atividade, ou para desenvolver suas ações, e não precisa fazer compra dessas áreas, coisa parecida. Então, existem vários mecanismos legais que a pessoa pode utilizar. Essa facilidade é dada via uma associação. E, com isso, a propriedade do terreno, se está no nome da pessoa física ou jurídica, pode permanecer, ninguém está pedindo passar escritura, coisa nenhuma, e apenas vai fazer a gestão da área. Então, com isso, eu posso, se eu pego um terreno, por exemplo, livre do processo, eu posso fazer com que tenha todo o terreno, uma área, uma parte da área, e eu posso fazer um levantamento topográfico, demarcar qual área que vou utilizar, se a área tem uma área muito grande, e aí eu faço com as coordenadas das áreas do levantamento topográfico, eu faço com que seja comunicado à prefeitura que aquela área vai ser desmembrado para efeito IPTU, que não precisa pagar. Se for total, é total, pega-se a matrícula do terreno e faz na sua totalidade esse processo. Então, essa é uma das maneiras que existe de trabalhar com terras, né, ou prédios, o que for, para que as entidades possam ter receita sobre isso. Uma outra grande novidade desse processo, ainda por cima, são as áreas, nas áreas rurais, que é chamado de reservas legais ou CAR. Isso é, quem tem propriedade rural teve que fazer um cadastro ambiental rural da sua propriedade e deixou marcado uma série de locais que você não pode mais mexer. Não, você muitas vezes tem que fazer reposição dessas áreas, e isso é um ponto de perda ao produtor rural, ou então para uma pessoa que tem um pequeno sítio, então ela acaba tendo pequenas áreas só de sobra nesse processo. Agora, a associação pode fazer a gestão dessas áreas e fazer com que desenvolva programas de captação de recursos para que, com isso, possa estar fazendo plantio de mudas nativas, coisa parecida, para poder ter nessa área a comercialização dos créditos ambientais possíveis nessas áreas também. Então, são fatores que o pessoal não está levando em consideração da maneira como possa estar trabalhando com essas terras. Outros tipos de terra também são aquelas que são terrenos, ou principalmente prédios, no caso, que estão hoje no estado de abandono. Muitas vezes você não acha mais nenhum proprietário, em lugar nenhum. Então, se você vir na prefeitura, você vai achar o cadastro dessa área, e essa área que não tem identificação, às vezes a pessoa já faleceu, ou não tem ninguém da família, coisa parecida, e aquilo está abandonado, uma área, e aquilo vai causar problema sanitário, vai ter problemas de risco de desabamento, um monte de coisa nesse processo. Então, a associação pode solicitar à promotoria pública com que faça a notificação, chame o responsável desse processo, uma vez que não seja possível identificação, e com isso pode fazer com que haja a permissão de uso provisório dessa área para desenvolver suas atividades, e quando for localizado, identificado, né, o proprietário da área, você pode fazer a gestão dela e simplesmente você está assumindo aquela área. Então, existe uma série de fatores que pode trabalhar com busca de terrenos e áreas para que, com isso, possa gerar receita para a organização. E, com isso, é para desenvolver ações no sentido de propor um ganha-ganha. O proprietário também ganha, vocês que vão administrar e fazer a gestão da área também ganhem com isso. Então, isso é um dos métodos de trabalho que a gente coloca, que você pode fazer dentro do estatuto. A gente prevê a possibilidade de ter receitas com imóveis próprios e ou de terceiros. Então, esse é um dos terceiros. Pode até fazer arrendamento? Sim, pode também, né? Pode fazer locação? Também pode. Então, dependendo da maneira como você vai ter a negociação com o proprietário, você tem essa possibilidade de ter vários detalhes de forma de negociação. E isso vai gerar a receita para a organização, e eu posso alugar, posso fazer um trabalho sobre isso. Bem entendido. Quando você é uma associação, vai desenvolver a sua atividade no processo, então você está isento do IPTU. Agora, se você alugar essa atividade,
quem para outra pessoa jurídica, principalmente empresas, não o terceiro setor, ou pessoa física, quando você fizer a alocação dessa área, então o locatário vai ter que pagar o IPTU, tá? Muito cuidado, tá? Você, como associação, você pode, para desenvolver sua atividade, não tem necessidade de pagar o IPTU. Mas, quando você aluga para outra pessoa jurídica do segundo setor, ela tem que pagar o IPTU correspondente. Pode ser fracionado ou integral nesse mecanismo. Agora, se você alugar isso para uma outra associação, também não paga IPTU, tá? Então, só esse detalhe que tem que observar nesse mecanismo. E existe hoje um estoque de áreas disponível para essas atividades, depende apenas do interesse da organização, de como querem desenvolver as atividades. Então, esse é um dos aspectos de você, como gerar receita numa atividade que parece nada tem a ver com vocês, mas ele tem um fundamento especial, que o objetivo é proteger o patrimônio e gerar renda sobre essas atividades. Isso, as pessoas não têm praticado isso, e muitas vezes não sabem nem como trabalhar, e com isso acaba tendo uma perda enorme sobre isso. E se aquilo, a área está na justiça, está em litígio, o que for, não tem problema nenhum, a associação pode pedir o uso dessas áreas e trabalhar em cima disso. Só depende, então, da forma como você vai negociar com o juiz nesses casos, no processo. Se houver um consentimento dos herdeiros, da família, do processo, é muito mais tranquilo e nada tem a ver a decisão da área. Se você deixar a área abandonada, você vai ter invasão, você vai depredar os imóveis, um monte de coisa. Se você está ocupando, não vai acontecer isso, e como não está tendo nenhum tipo de discussão sobre o direito da propriedade, nada tem a ver com o processo, ela corre normalmente e a decisão não vai influenciar em absolutamente nada, tá? Então, são mecanismos que existem que o pessoal não está sabendo utilizar, tá bom? Vamos lá. Tem várias pessoas que levantou a mão. Vamos começar? Verdade, professor. Tem vários colegas aqui. Vamos lá, vamos começar com o Carlos. Boa noite, professor. Boa noite. Então, essa aula de hoje é desse inciso aqui do rendimentos de imóveis próprios ou de terceiro. Isso. Aqui na região, aqui tem um local aqui perto da gente aqui que tem tipo um galpão lá que a galera do mal tomou conta, virou uma boca de fumo e tudo. Até falei, eu vi uma outra aula do senhor, até comentei com o Fabrício que dava para tentar fazer esse tipo de ação lá, né? Quando você tem isso, o primeiro lugar que você localiza de quem tem o imóvel, você vai na prefeitura, onde faz o lançamento do IPTU, e se informe com isso, dando o nome da rua, endereço, ele localiza na planta lá, tá? Certo. Aí dá para saber em nome de quem que está isso, tá? Aqui na Aí região você tem coloca o nome da pessoa, física, jurídica, põe no Google, aí aparece se a pessoa está em processo ou não, e se estiver sendo processado alguma coisa, vai aparecer a vara onde está esse processo, vai ter todos os dados sobre isso. Então, é fácil de identificar para negociar, tá? Do outro lado desse lote tem um que ia ser uma creche daqui do município, injetaram dinheiro, ficou só no alicerce mesmo. A creche mesmo nunca fizeram. Só o sangue. Com relação à Comissão de Direito do Terceiro Setor, para me solicitar que ela seja criada aqui, como é que é o procedimento? Tem um memorial para isso, você só pedir para mim, eu te mando esse material, tá? Memorial justificativo, para poder entregar na mão de algum advogado, para poder fazer a solicitação para o presidente da OAB local, tá? Tá bom, vou entrar em contato com o senhor pelo e-mail, então. Tá bom, só isso mesmo. Obrigado. Tá bom, agora é o Brasil Diverso. Pode falar. Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Sim. Professor, eu estou com situação que envolve imóveis. Na verdade, acho que a área ambiental tem várias situações em que a questão imobiliária entra, né?
Sim. Eu tive num network de advogados na semana passada e numa conversa lá apareceram duas fazendas. Uma delas no Mato Grosso, já no limite da Amazônia Legal, uma área de 45 mil hectares que eles estão desmatando legalmente. Eles já abriram 12 mil hectares e os outros 33 mil ainda estão lá virgens, lindos, maravilhosos, né? E aí eles falaram, nós vamos encher de boi aqui, queríamos um parceiro para colocar soja, e eu falei assim, poxa, vocês estão indo na fé mesmo de ir limpando, né, para colocar boi. E está numa bacia hidrográfica de um rio que ainda está meio intocado no Mato Grosso, assim, do que eu olhei. Eu fui puxar os alertas do MAP Biomas, lá tem um alerta, assim, os alertas estão próximos, dentro da fazenda tem um alerta também de 300 hectares, eu avisei eles, eu falei assim, olha, eu acho que vocês têm tanto crédito ambiental, e aí ele puxou o assunto, ele falou assim, poxa, é legal, funciona, dá certo, como é que é? Eu falei assim, vocês costumam ir para lá, tal? A gente vai uma vez por mês, eles estão com um monte de gado lá, e eu me candidatei, eu falei assim, eu gostaria de ir lá conhecer, não só para ver, eles falaram, inclusive, assim, que eles estão matando num ritmo que é o maior ritmo possível sem ter que fazer licenciamento. Eu não sei se tem um limite de 1.000 hectares ou 2.500 hectares por ano, mas se eles forem fazer mais, eles têm que fazer o licenciamento, um eia-rima da fazenda inteira, daí vão achar a flecha do índio, uma tartaruga que não tem em nenhum outro lugar, né? E ele falou, não, nós vamos no nosso ritmo. Mas mesmo assim são 2.500 hectares por ano, né? E aí eu comecei a puxar a sardinha para o lado ambiental. Falei, calma, você está com ouro na mão e nós vamos encontrar uma saída. Me leva lá, eu quero ver o boizinho, vamos ver a região, eu quero sentir como é que é a logística, como é que é tudo. Eu acho que ele, como produtor, aquilo lá é uma história de família, ele contou um pouco. Eles têm uma história, aquela terra é deles, é comprada, né? E é de uma família. Mas eu acho que eles não precisam fazer isso tudo, né? Só isso, o pessoal acha que tem que desmatar logo para ter o poder Antes que da água, né? Antes que a e- luz criante alguma coisa, né? Acontece o seguinte, eles não sabem que muitas vezes essas áreas ganham-se dinheiro com isso. O pessoal não tem noção sobre isso, tá? Outra coisa é o seguinte, quando vai fazer no caso do boi, gado de corte, provavelmente, a região, o que acontece? Tem toda uma corrida agora para que possa ter animais que tenham todo um cuidado diferenciado. O mercado internacional, principalmente, está exigindo que o boi seja feito todo um trabalho, porque tem forma de você reduzir a emissão de gases. Porque um dos grandes vilões da produção do gás metano no processo é o boi. o Não sei boi. se você sabe. Então, já existe um monte de trabalhos que se muda a alimentação do animal, um monte de coisa, para evitar de fazer o arroto dele, um monte de coisa, que é o gás metano, para que haja melhor digestão e aproveitamento melhor do material forrageiro para poder crescer mais rápido, assim como se sabe que hoje você deve consorciar produções para que crie áreas sombreadas para os animais, para não ficar naquele sol desgraçado que normalmente fica, né? Então, existe toda uma metodologia de trabalho que, se a pessoa tiver o cuidado sobre isso, ela pode ter um ganho violento sobre isso, tá? E eu, Então, como entidade, eu poderia chegar com esse know-how e falar assim, olha, ele, como pessoa jurídica ou física, como produtor, não tem como fazer isso. Agora, ele precisa de laudos, ele precisa de trabalho para que possa justificar que na venda do animal, tendo esses trabalhos, essas ações, ele vai ter um crédito muito grande para trabalhar. O boi pode ser vendido mais caro, na verdade. O primeiro projeto Boi Verde no Brasil, eu participei do processo, tá? E o projeto foi exatamente um trabalho desse, além de ser a questão do boi verde, não comer nenhum tipo de produtos químicos que pudesse prejudicar a carne. Então, foi feito esse tipo de trabalho e é o boi resultado... confinado? Não, não é confinado, é semi-confinado, tá? Uhum. E o resultado foi excelente e o mercado internacional estava pagando de 10 a 15% acima do valor do mercado internacional, tá? E Ah, realmente eu não tínhamos comido essa carne. Depois eu acabei comendo uma parte da carne e tal,
olha, o que a gente come por aí é muxiba, é uma coisa totalmente diferente. É um E, sabor diferente, tá? e E a tem questão ambiental também, a questão dos créditos, né? Fazer o BSA. o balanço socioambiental da fazenda, da propriedade, né? E ele vai ter todo esse crédito no processo. Então, no gado de corte tem sido usado, né, a utilização de madeiras, de árvores, plantio de árvores, que você possa fazer área sombreada no processo, para que o gado possa pastar e ter ainda por cima as árvores que você pode cortar aí e depois poder vender, tá? Uhum. Ah, legal, muito obrigado. Acho que eu vou dar um pulo lá, vamos ver o que dá Vai, para bom, inventar. tudo bem. Abraço. Ok, temos ainda o Cir e a Rocilda. Tá bom? Só fazendo um adendo ao que foi dito pelo amigo anterior, é importante lembrar que para fazer toda essa avaliação vai precisar de uma equipe muito grande, né? A gente está falando mais de 50 mil hectares, é uma área relativamente muito Hoje, grande. hoje você tem o mapeamento como chama GPS, a fotografia aérea, um monte de coisa que facilita esse Ajuda, né? levantamento. Já muda, Legal. mudou muito, né? Tá? Isso é importante. Antigamente não, era complicado, mas hoje dá para trabalhar com engenharia ambiental, mas um geólogo que vai precisar para poder ver o Geólogo tipo vai de solo, precisar. Não de geólogo um É, geógrafo, né, professor? Geólogo, né? Geógrafo geólogo também. O precisa. geógrafo também tem pode, para né? fazer o EARIMA realmente precisa de uma equipe multidisciplinar. Tá? Mas o basicão das informações ambientais de cruzamento de área indígena, de unidade de conservação, bacia hidrográfica, inclusive os alertas de desmatamento e de queimadas tem no Mapa. site do MAP Biomas, né? Tanto é Tem que um mapa. E é super atualizado, eles atualizam diariamente. O monitor se queimou ontem, hoje já aparece o alerta. E gera laudo automaticamente, lá é muito louco. Então, tem muita facilidade. O que vai ter Tem. que ter é o engenheiro ambiental que vai ter que fazer as contas do que está acontecendo, e no caso vai trabalhar com gado, tem que ter o veterinário que possa acompanhar esse processo e É, identificar, né, qual que são as é, emissões de uma metanismo. coisa, ele me falou, a gente está produzindo gado de elite, veio com toda a conversa, o capim, não sei das quantas, várias variedades de capim africano. Aí eu falei para ele, olha, deu uma consultada no Map Biomas, tem um alerta de 360 hectares lá para sua área. Você sabia que os frigoríficos não podem mais comprar gado que sai de área com alerta? Ele, ô louco, não, a gente tem a licença. Eu falei, tudo bem, vocês têm essa licença, mas o governo do estado do Mato Grosso é o que mais atualiza as bases de dados e é o que mais fiscaliza em cima de alerta. Então, pô, vamos lá, me leva lá, vamos dar um pulo, vamos tentar descobrir como é que apaga alerta, vamos ver se você está fazendo direito mesmo. Daí o cara, não, vamos marcar. Né? E esse capim, no caso, com a introdução de capim, também tem que ter autorização, tá? Não Nossa, olha. pode ser assim solto, não. Uma coisa que eu aprendi com o professor é que até o mamão que eu trago do Rio Grande do Sul, eu tenho que ver bem se encaixa com o Notificar. ecossistema da Amazônia. Senão não adianta nada. Eu estou comprando um passivo ambiental, aí lascou. Nossa, ele me Mas é, mandou uma professor, eu lista posso dos fazer uma capins, pergunta todo agora? Agora eu quero capim fazer uma de pergunta. raça. Exatamente. Aí Vamos tem lá, que ver quais professor. estão aprovados e o que não estão aprovados no Brasil, tá? O que está Aham, aprovado, tranquilo. O que não está aprovado, tem que pegar licença para isso, tá? entendi. Então, dá. Tá bom. Professor, fazendo agora Você estava falando sobre essa questão imobiliária. Tem Sim. como, por exemplo, ter um pool de empresas que queiram desenvolver uma tecnologia numa região e a gente conseguir um galpão abandonado, hoje um galpão nesse sentido, e o dono desse galpão entrar como cota investidor naquele, se for Sim, através de um fundo, tranquilamente. porque Você muitas pode vezes o investidor tem um galpão, mas às vezes ele não pode negociar porque ele está com ativo judicialmente empenhorado, alguma coisa. Mas aí, exatamente. assim, a gente não quer tirar o cara do jogo também. A gente tem que ajudar o cara que está Nós ferrado. temos já, por isso que eu falei, para você, quando tem empresa falida, quando está em Uhum. execução, tem processo rodando, isso vai passar anos sem resolver, enquanto isso o imóvel deteriora, entende? Então, você tendo uma associação, você pode fazer um acordo com o juiz da massa falida, que está organizando Sim. a recuperação judicial, o que for, e solicitar o uso dessa área, desse Uhum. mecanismo. E nada impede que o próprio proprietário da área participe também, tá? Como Não existe. investidor, né, professor? O investidor, lógico, ele não pode nem entrar com capital, mas pode entrar com terreno. Inclusive, pode entrar com capital, sim, sem problema É, nenhum.
Sim, sem problema nenhum, não tem impedimento, né, professor? Então, bacana. Então, nesse sentido, o senhor imagina, assim, para uma área trabalhando com agricultura, né, nesse caso. Para a gente desenvolver isso através do terceiro setor, esse condomínio consorciado de produção, vamos lá, que nessa indústria, nesse galpão antigo também, a gente recupere, trazemos alguns investidores com algumas máquinas e trazemos a associação para participar do processo. Como Sim. isso pode ser estruturado, professor? Tem que ser uma associação independente com todas essas cotas de participação de outras Se associações? você trabalhar com atividade agrícola, tem que ser uma É, associação para finalidade agrícola no processo. Se for, lidando com todas essas outras associações, né, professor? sim. Ah, E tá, aí, no bacana. caso, você pode ter uma negociação direta com a associação de produtores. Já tem bastante associação de produtores por aí, que está Verdade. E não estão largado. muito bem organizadas. Então, pode pegar, fazer acordo com eles e reformular eles, poder desenvolver essa atividade. E nada Legal. impede que você faça pré-processamento ou o processamento dela também, tá? E, professor, aí o lucro desse condomínio, tá? Aí tem os contratos de investimento, que cada investidor vai ter um percentual que vai ser negociado antes da estruturação. Mas os lucros do condomínio consorciado de produção não pode vir como dividendos, na verdade. Eles têm que vir como alguma atividade, Não, vir não, para educar os filhos dos produtores, não, coisas do não, tipo, né? Ou não, professor? não tem essa obrigação. O que você É, tem que tomar bastante cuidado é que perfeito. tem que haver um contrato de investimento e qual é a forma de investimento, de retorno, tá? Que é onde vai nortear, tá bom? Tá E bom, aí, professor. a sobra disso, a sobra que houver desse processo, aí você predetermina antes, quando vai fazer acordo com o juiz. Olha, eu vou investir, vou arrumar uma pessoa para investir, eu tenho que pagar essas pessoas, eu vou pagar os investidores, eu vou manter o dinheiro para poder fazer a manutenção e atualização desse imóvel, e o que tiver de sobra, aí eu posso destinar para uma ação social e você pode pedir para o próprio juiz se ele quer indicar para algum lugar ou não, entendeu, né? Entendi, Se ele professor. falar que não tem, então você pode aplicar para quem você achar melhor no processo, tá? Agora, o Perfeito. investidor está salvaguardado que você vai ter um contrato de investimento, que ele vai ter resultado de X%, e aí o acordo é acordo e acabou, tá? Não tem Tá problema. certo, professor. Então, muito obrigado. Eu queria fazer mais perguntas sobre isso, que é muito interessante o tema, mas vou passar a bola. Tá. Obrigado. Próximo. Boa noite, Próximo, professor Rocilda. Silda. Vai falar? Boa noite. Professor, é o seguinte, eu tenho um terreno em Presidente Figueiredo, tem 4 hectares. Presidente Figueiredo é um município turístico que tem aqui Sim. com Manaus. E aí, a Eletronorte disse que vai passar por dentro do meu terreno uma torre, a linha, o leão que vai trazer a energia de Tucuruí levar para Boa Vista. E aí eu perdi todo o entusiasmo que eu ia construir lá uma pousada, né, de turismo, fazer turismoterapia. E aí, porque imagina, eu vou fazer uma pousada com uma torre da Eletronorte dentro? Não dá. E aí eles não querem comprar o terreno de mim, porque disseram que o terreno é maior. Se a torre tomasse 50% do terreno, eles comprariam. Mas eles querem me dar R$ 5.000 para eu assinar um papel dando licença para eles botarem a torre lá, e aí o terreno é meu, eu fico com o terreno, faço o que eu quiser. Um terreno com uma torre dentro, eu não posso fazer nada, né? E aí, agora, eu não sei o que eu faço. Aí eu também, isso já faz uns 6 anos, né? Mas aí uma hora para, outra hora continua, e eu deixei de pagar o IPTU, não sei nem como é que está a questão do IPTU lá. Porque eu fiquei muito, assim, eu tinha plantação de coco, de cupuaçu, e está tudo jogado lá. Eu fiquei muito desanimada com isso. Mas ainda não implantaram a torre. Tá. Na verdade, é o seguinte, né? Quando realmente o que a empresa falou para você, que quando a faixa de ocupação dela excede de 50% da sua área, aí a concessionária é obrigada a indenizar e comprar a área, tá? Caso contrário, ele pode dar indenização só apenas na faixa de uso no processo. Nesses casos, a maneira mais correta e a forma de negociar é qual era a sua área agricultável, qual a sua área útil para a agricultura. O que você perdeu no processo
então você tem lucro cessante dessa área. Então, você vai solicitar com que ele pague esse valor do lucro cessante seu pela indenização dessa área do processo. Então, existe uma forma de negociar e não precisa simplesmente aceitar o que eles querem fazer, não, tá? Existe um mecanismo legal, aí tem que ter um laudo do engenheiro agrônomo que possa te certificar sobre isso e ver qual é a área de produtividade que você poderia ter, ou você tem na área e está perdendo em função disso, tá? Então, tem Inclusive, tem uma forma de nascente apelar. no terreno, tem uma nascente, não tem um igarapé, mas tem uma nascente, nasce no meu terreno e cai no terreno do vizinho e corre, aí começa a nascer o igarapézinho, Isso. vai cair no urubuí, né? Então, tem Professor, forma de calcular, tá? Ronaldo. professor, eu quero dar um passo sobre isso. Eu não sei se isso se encaixa nesse quesito, Hum, mas eu fiquei sabendo uma vez da Petrobras que iam passar um gasoduto dentro de uma propriedade. sim, E aí um dos agentes me falou, olha, você tem que pegar o cálculo das suas plantações árvores, tem isso, árvores que isso, têm produção de 4 anos, tem árvore que tem produção de 12, e a castanheira que produz até 200 anos. E aí, em cima sim, desse cálculo, você vai conseguir orçar o quanto você isso, pode ter deixado de ganhar. Aí você tem como cobrar isso, como... isso. Não sei, eu já não sei como é que é o nome disso, mas eu sei que é mais ou menos por aí. É um laudo que tem que levantar do que estaria dando de rentabilidade e quando você passa, então, uma infraestrutura dessa vai prejudicar, não vai poder ter essa produção. Então, esse valor da produção no processo que pode ser Estimado, indenização e isso. pode pagar para vocês, tá? Legal. Existe. Obrigada, professor. Muito Nada. obrigada. Vamos lá. Ok, agora vamos ao Genaro. Boa noite, Takashi. Boa noite, pessoal. Boa noite. Takashi, outro dia eu estava dirigindo e aí começou o rádio ligado no carro, começou a Voz do Brasil. E quando isso acontece, e não tem acontecido mais, eu não desligo, eu fico ouvindo. Embora a gente não gosta de muito que ouve lá. E uma coisa que falou nesse dia era que estava sendo assinado um acordo internacional entre o Brasil e a China a respeito de fornecimento de serviços de satélite, né? Quando o Otávio estava falando aí da fazenda grande lá e tal, você falou levantamento. Sobre isso, desse acordo, aqui na Prefeitura de Americana, eu conversei uma vez com a pessoa responsável pelo geoprocessamento, toquei nesse assunto porque esse seria um serviço interessante. E ele falou que não tinha ideia, não sabia de nada, e eu ouvi essa vez na Voz do Brasil, né? Falou, comentou, deu alguns exemplos, que era um serviço de muita qualidade. E existe isso de fato? Tem alguma forma do terceiro setor se beneficiar de alguma maneira desse Sim, acordo? sim. Basta dizer, não sei se você acompanhou o noticiário agora, por exemplo, que a China está montando uma estação espacial dela, né? Então, está mandando Sim. os pessoal lá, e essa estação espacial dela é para poder prestar serviço mesmo, tá? Para o pessoal, né? O que acontece hoje, quando o governo federal fez aquela lei do ICT, de incentivo à ciência e tecnologia e tal, foi no sentido que organizasse, então, não importa qual setor, se é construção civil, se é área de computação, se é área de saúde, educação, não importa, para montar um centro de tecnologia no processo e o fator fatal no processo é o TI, informática, é tecnologia de informação, tá? Então, você não tem como escapar nenhuma atividade humana hoje sem ter a informática no processo. E na informática, o que importa são os sinais, não é o aparelho só. Verdade. Então, eu vejo por aí ainda que nós temos, em São Paulo, pô, nós temos buraco negro de comunicação de internet, um monte de coisa, né? Nós temos isso hoje ainda em São Paulo, imagina em outros lugares, tá? Então, existe sim uma série de trabalho que uma associação pode buscar em função disso e preencher essas lacunas. Vamos pegar um caso bem curto e grosso, vai. Nós estamos ainda brigando para ter o 4G. Os caras estão falando no 5G, 7G, e nós estamos ainda brigando a possibilidade de ter 4G, porque tem muitos lugares que você vai, você vê no telefone, está lá, 3G. Tem uns lugares que não tem nem G mais, não tem nem G ainda, né? Então, são situações que isso impacta, né? E os caras não são bobos, estão investindo nisso pesadamente
Então, com isso, se não tiver as retransmissões boas, né, bem feitas no processo, você não consegue vender os aparelhos e equipamentos, né? E chinesada tem equipamento para caramba para vender e eles querem isso, né? Então, não pode ficar na pendência do americano ou do russo no processo. Então, o Brasil tem cota também nesse processo de trabalho e não sabe utilizar. O Brasil tem uma cota na NASA. O Brasil é cotista da Estação Espacial Internacional no processo. Por isso que o Marcos Ponte foi para lá, né? E existe um canal aberto para que o setor empresarial brasileiro, não empresa, as instituições podem participar e podem fazer esse tipo de trabalho, que seja simplesmente para monitoração de veículos, segurança, né, uma série de ações que pode fazer e o pessoal não tem noção disso, tá? Ô, Takashi, Então, está sendo aproveitada essa abertura que existe? não Existe tem a ninguém empresa? pedindo nada. Uma das ocasiões que eu sentei junto com o Marcos Ponte, ele contando o desespero dele, que quando ele foi para a estação espacial tinha que levar uma pesquisa. Então, ele bateu na porta de todas as federações de indústria do Brasil, dizendo o seguinte: olha, eu estou lá, eu tenho a NASA na minha mão, eu tenho que levar alguma pesquisa. Que pesquisa que vocês querem que eu leve? Ninguém deu nada para eles. Tanto que ele teve que levar a germinação do feijão que o colégio do Instituto Embraer, lá de São José dos Campos, fez para ele levar. Olha Tá. que vergonha. Não, Entendeu? mas isso aí, para nós aqui, é bom você saber, né? O senhor saber Sim. que a gente está se organizando, né? Logo, logo, você vai ser convidado para participar de alguma coisa, porque A isso, questão, vocês têm na sua região de vocês, tem um parque, né? Toda a sua região, pegando Campinas para cima, né? Pegando até São Carlos por aí, o que vocês têm de parque industrial, de área de tecnologia, que está tudo disperso, jogado lá fora, é uma coisa impressionante que não está sendo aproveitado, tá? mas vamos aproveitar, Takashi. Obrigado Tá? mais uma vez aí. Tá bom, vamos lá. Próximo. Vamos lá, temos aí Fabrício. Boa noite, professor Takashi. Boa noite. Vou falar, Fabrício. Aqui na minha região tem muito prédio, muito galpão da prefeitura que foi abandonado, né? Que não tem interesse para eles. Como é que seria a interface de uma associação para poder... Então, primeiro tem que verificar se esse prédio é da prefeitura é particular, né? Que alugou ou não, tá? E aí, você tendo a direção da propriedade, de quem que está matriculado esse imóvel, aí você pode solicitar o uso dessas áreas, entendeu? Tá? Isso com termo de parceria ou com projeto? Não. Precisa ver de quem que é o proprietário. Se o proprietário for área pública, se for órgão público no processo, se a escritura tem nome público, ele pode fazer uma concessão de uso para você. Tá? Como se fosse um aluguel, sem onerar, tá? Tá bom? Agora, se for privado, aí você pode fazer o contrato de gestão da área, tá? Ok. Obrigado, Tem professor. duas formas. Tá bom. Vamos lá. Olá, boa noite. Derek. Pode falar. Eu gostaria de você, Derek, porque eu já me chamo de Derek há um tempo. Eu acho graça também. Quando eu cheguei no Brasil, me chamaram de Derek e foi assim meu ensino médio todo. Mas é Derek. Então, professor, com cada passar de reunião, encontro e desencontros e fechamentos de negócio, né, eu percebo mais e mais e mais que eu teria que estar fazendo acordos de cooperação com outras entidades, múltiplos acordos de cooperação com entidades. Primeiramente, como é que você vê esse entrelaçado de acordos de cooperações que podemos estar fazendo? Se tem limite para isso? E também gostaria de saber do senhor se sobre captação de recursos dessas entidades e não de uma forma BID ou bancos, mas de realmente utilizar essas entidades como partidária, partilhar essa empresa entre empresários e investidores. Se você vê se você vê isso com bons olhos ou se você preferia, sei lá, arquitetar essas entidades para elas só tocarem nos fundos, entendeu? Qual seria o melhor caminho? Vamos lá.
Em primeiro lugar, né, a gente, quando trabalha com o sistema associativo, a própria palavra fala que tem que estar associado com alguém, né? Então, se você está associando pessoas físicas ou jurídicas, no fato, não importa, né? Cada um tem sua especialidade, tem suas expertises no processo, então você não vai ter possibilidade de ter toda essa expertise sobre sua folha de pagamento, que a gente chama. Então, sempre tem que contar com os terceiros, tá? Então, quanto mais, por termo de cooperação ou colaboração que você fizer com outras organizações, você vai se tornar muito mais versátil no processo e, ao mesmo tempo, você vê se aquelas pessoas estão realmente entendendo a sua proposta de trabalho e vem contribuir ou está só atrapalhando, né? E, com isso, você permite que haja uma substituição desses grupos para você poder selecionar aqueles que tiverem a mesma conceito com vocês e que estão, né, querendo ter atividade em conjunto. Porque se você contratar um funcionário, um monte de coisa, ele pode ser bom no primeiro momento, mas em seguida ele se torna aquilo uma coisa meio que no cômodo do processo, não evolui, tá? Então, a termo de cooperação é importantíssimo para isso. Quanto a tipo de receita para trabalhar no processo, quanto mais versatilidade e mais diversidade que tem na possibilidade de captar recursos no processo, é a maior possibilidade do sucesso das organizações, tá? Então, nunca ficar centralizado num tipo só de receita. Sempre ter 2, 3, 4 tipos de receita, que aquilo vai somando, e não só para ter uma consistência de receita, mas ter a diversidade de que você consegue ter outros tipos de forma de ter receita. Quanto mais tipo tiver, mesmo que seja o valor baixo no processo, maior a interface que você vai fazer com esse setor. Automaticamente, o princípio do associativismo ganha mais força nesse mecanismo, tá? Então, não tem problema nenhum, tá? Bom, obrigado, mestre, professor. Tá. Vamos lá. Desculpa aí, Derek. Obrigado. Ariel, com você. Boa noite, senhor Takashi, tudo bem? Boa noite. Não. Takashi, a gente está vendo um prédio que é público, que era voltado para a área de exposição, está parado. Isso, quando a gente pleiteia junto ao poder público, é necessária a apreciação da Câmara de Vereadores para fazer a liberação? Não, quando ela for ceder uma coisa, se for doar o patrimônio, aí tem que passar na Câmara, tá? Quando for doação, qualquer terreno, qualquer coisa pública, tem que ter uma lei que autorize a doação, tá? Agora, a utilização, a concessão de uso, oneroso ou não, no processo, é papel só do executivo e acabou. Não tem nenhum tipo de o executivo necessidade de passar pela ofício Câmara. libera. Exatamente. É negociação com o setor público, tá? Mais nada, tá bom? Ok. Bom, pessoal, está terminando. Então, chegamos a 20 horas e 1 minuto. Professor, nós agradecemos. Nada, vamos lá. Participação. Tem que entrar no outro live, se quiser. Então tá, o senhor já está dispensado. Bom, obrigado a vocês. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite, boa noite. Boa noite. Genaro. Oi.